Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 10 de Kislev, 5.783, 4 de dezembro de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a porção semanal dos estudos da Torá. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. E como primeiro dia da semana, nós temos então sempre o quê? Uma nova porção. Então, nesta nova porção, nós estamos aí iniciando a porção de número 8, ou seja, a oitava porção, chamada Vaishlach, que significa e ele enviou, ou seja, Yaakov enviou emissários, né? Ou representantes para encontrar com Esav. Nós vamos ver já já quem é, de fato, ou quem são, né, esses emissários que Yaakov enviou. Então, é o primeiro dia para o Shabat. Então, tudo se começa a preparar-se novamente para o encontro com o sagrado dia do Shabat. Bendito seja o nosso Deus para todo sempre, e a Ele toda a nossa honra, reverência, adoração e gratidão. Então, nós queremos aqui mandar, né? Já faz dias que a gente não manda nenhum shalom aí para o pessoal, né? Então, vamos mandar um shalom aí para algumas pessoas, né? Que estão sempre aí conectadas, né? Conosco aí, ok? Então, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, tá aí conectada, né, em recuperação. As nossas preces se renovam em favor aí da Malu, filha de Pedro, né, que encontra-se lá no hospital em Brasília, aguardando os exames, né, para o coração. Que o Eterno dê completa recuperação sem sequelas, ok? A Eunice Lorete, lá do Rio de Janeiro, ela, o marido e o filho também, que o Eterno visite com graça saradora, vigor, saúde, proteção e que a saúde seja restabelecida também sem sequelas, Baruch Hashem, e complete, né, as curas devidas para com o marido e o filho, Baruch Hashem. O Toninho Teles, lá de Bonito, Bahia, a Cris Rocha e família lá de Embu das Artes, né? A Heloísa Silva de Fortaleza, Ceará, o Ronaldo Pereira Correia, né, de Caratinga, em Minas Gerais, a Nara Brochieri, aqui de Bauru, a nossa região, a Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia, né, Rubens Rocha, Jussara Cristina, de São Vicente, São Paulo, a Sebastiana Riverleia, a Gessilene Gonçalves, lá de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, né, a Giane Siena, da cidade de Gênova, lá na Itália, o David Berg, de Madrid, Espanha, Baruch Hashem, o Gilvan Freire Lima, lá de Paulo Afonso, né, Bahia, o Silas Pinho, o Tony Estives, da cidade de Camanducai, Minas Gerais, Virgínia Amorim, Rio de Janeiro, o Cláudio, lá do Jardim Botânico, Distrito Federal, Dinaele dos Santos, Orilde, Poloni, né, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, o Euler Ramos, de Pirapora, Minas Gerais, Orilde Poloni, de Itatiba, Rio Grande do Sul, a Silvia Ferreira Assisi, a Jovanita Ferrari, aqui de Bauru, né, a Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, né, Baruch Hashem, por essas vidas aí, né? Nós temos aí, quem mais? Aqui nós temos a Baruch Hashem. Aqueles que vão chegando por aí vão dando um shalom e a gente, aparecendo o nome aqui, a gente fala positivo. É isso daí. Então, amados, nós estamos aí
né, nessa nova semana, e essa semana tudo demonstra ser para o campo nosso como Brasil, como país, e toda a situação que nós estamos aí enfrentando nesses últimos 30, 40, 50 dias aí, né? Que essa semana possamos ter as definições para que realmente a nossa nação e o povo brasileiro possam ser agraciados pela bênção divina. O Evandro Pereira, parente lá de Manaus, Amazonas, Baruch Hashem, Evandro. Então, amados, a nossa prece hoje está no Salmo 37, né? Você pode depois fazer essa prece do Salmo 37 completamente. Nós vamos aqui fazer com alguns dos versículos que há no Salmo 37. E nesse Salmo 37, aqui o salmista, né, que é David, o rei David, ele deixa bem claro a questão da diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que agrada a Deus e aquele que desagrada a Deus. Então, a situação que o nosso país está atravessando é uma situação em que os perversos querem realmente estabelecer no nosso país o famoso tapete vermelho, transformar a nossa bandeira em uma bandeira vermelha e instalar em nossa nação um regime socialista comunista, que já matou mais de 100 milhões de pessoas na sua história até aqui. Dentro desse aspecto, né, as nossas preces, ela é baseada, não é em partido político, não é em político A, B ou C, mas as nossas preces, ela é baseada na palavra divina, nos mandamentos divinos, em preceitos, valores e princípios, para que Deus, a consciência que nós precisamos ter de Deus, consciência divina, ninguém a venha tirar de nós. A consciência de família, que ninguém venha tirar de nós. E o direito à liberdade, que ninguém venha tirar de nós. Que esses são um tripé que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, as nossas preces, elas estão baseadas em princípios, em valores, para que a consciência divina, a consciência de família e a liberdade, ela não seja tirada de nós. Porque o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, ele nos concedeu isso mesmo antes da criação de uma partícula do universo. Por quê? Porque no mundo espiritual, por assim dizer, antes que Deus formasse qualquer coisa, ele já tinha o seu projeto, ele fez o seu projeto, ele tinha o seu projeto pronto. E quando ele veio tirar, como na linguagem, né, da engenharia que se fala muito nesse sentido, quando tira o projeto do papel e põe na prática, então aquilo que estava no papel, projeto, ele é tirado do papel, então a edificação acontece. Então aquilo que estava no papel se materializa na obra da construção. Então é exatamente isso que Deus fez. Então, antes dele tirar o seu projeto do papel e materializar-se aqui, certo? Nesse universo, então ele já tinha estabelecido esse tripé para a humanidade. Ou seja, consciência divina, Deus acima de tudo e de todos, só Ele. Consciência de família, a unidade da família com Deus e a liberdade, onde realmente com o livre arbítrio que Deus concedeu ao ser humano para ele decidir sim ou não, fazer ou não a vontade divina, prestar a Deus um serviço que vai se aperfeiçoando dia a dia. Nós não somos perfeitos, nós estamos fazendo uma jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica
para aperfeiçoar a nossa jornada de fé. E a história que nós estamos vivenciando nas últimas semanas, e mais essa semana, que é de Iácove Avino, nosso pai, Jacó, nosso pai Iácove, o nosso patriarca, vem mostrar essa realidade, o crescimento, o desenvolvimento, o progresso, a prosperidade da jornada espiritual. Então, nesse sentido, é o que nós estamos. E aqui, nessa jornada, é onde que, de fato, Deus faz uma separação daqueles que agradam a Deus e daqueles que não agradam a Deus, agindo de forma perversa para tirar das pessoas o tripé: consciência de Deus, consciência de família e liberdade. Então, por isso, a nossa prece para com a nossa nação, o Brasil, e para com o nosso povo brasileiro, o nosso irmão, é no Salmo 37, que assim nos diz, Salmo de Davi. Não te irrites por causa dos ímpios, nem invejes os malfeitores, pois como a relva em breve hão de secar, e tal qual a grama verde murcharão. Confia no Eterno e faz o bem. Assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Deleitar-te-ás com o Eterno, e ele atenderá os desejos do teu coração. Orienta teus caminhos para o Eterno. Confia nele e ele agirá. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Silencia diante do Eterno e espera por ele. Não te exasperes, porque prospera em seu caminho aquele que trama intrigas. Deixa a cólera e abandona a ira. Não te irrites, pois causarás mal a ti mesmo. Saiba que os perversos serão abatidos, mas os que esperam no Eterno, eles herdarão a terra. Ainda um pouco, e não haverá mais ímpios. Tu procurarás em seu lugar, porém não mais os encontrarás ali. E os humildes herdarão a terra e deleitar-se-ão com a paz completa. O perverso trama contra o justo e range seus dentes para ele. Mas o Eterno dele zombará, pois vê que se aproxima o seu dia. Desvia-te do mal e faz o bem, e subsistirás para sempre. Pois o Eterno ama a justiça e não desamparará os seus fiéis. Eternamente serão resguardados, enquanto que a semente dos ímpios será destruída. Os justos herdarão a terra e habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua prega justiça. A Torá de seu Deus está em seu coração, seus passos não tropeçarão. O perverso espreita o justo e almeja matá-lo. Porém, o Eterno não o abandonará nas suas mãos, e também não o deixará ser condenado em seu julgamento. Espera no Eterno e guarda o teu caminho. Então ele te elevará para herdar a terra e contemplar a ruína dos maus. Vi um perverso tirano e arrogante como uma árvore viçosa. E passou o tempo, e eis que ele não estava mais ali. Procurei-o, também não o encontrei, pois já não mais se encontrava ali. Guarda a pureza e observa a retidão, pois há um porvir para o homem de paz. Os transgressores, porém, serão todos aniquilados, e o seu futuro não existirá.
A redenção dos justos vem do Eterno, seu baluarte nos momentos de aflição. E o Eterno auxiliará e os libertará, livrá-los-ás dos ímpios e os salvará, pois nele, no Eterno, se refugiaram. Amém. Vê. Amém. Então, amados, o Salmo 37 é a nossa prece para o Brasil, para o povo brasileiro, para que possamos realmente estarmos firmados nessa mensagem. E como nos fala aqui nessa passagem que nós temos pelo Salmo 37, não te irrites por causa dos ímpios, e nem invejes os malfeitores, se aparentemente parece por um pouco de tempo que estão prosperando. Mas, como nós vimos aqui, ainda um pouco e não haverá mais os ímpios. Aqui nós temos 2 pontos de palavra profética. É para o presente e para o futuro. O presente nos fala exatamente que os perversos e os ímpios, quando eles afrontam realmente os que confiam no Eterno, os justos, aqueles que se refugiam no Eterno e os persegue para matá-los, Deus compra essa briga. E ele fala que ele, com a sua justiça, os exterminarás. E os justos herdará a terra, que nos fala exatamente sobre o quê? No presente, né? Aqueles que se refugiam em Deus, o único soberano, o único salvador, o único redentor, o único criador, o único Deus. Aqueles que se refugiam nele sempre terão a sua proteção e sempre terão realmente a vitória sobre os iníquos, os perversos e os seus perseguidores. Então nos fala do tempo presente em que ele nos dá liberdade. Ele nos dá realmente a graça de nós fortalecermos a nossa consciência divina e a nossa consciência de família. Para mantermos essa liberdade de podermos servir a Deus realmente com amor, com alegria e cada vez mais aperfeiçoando a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, amados, diante da nossa realidade, Brasil, povo brasileiro, e aqueles que, perversos sem sombra de dúvidas, porque todos os seus projetos são contra a vontade divina. Todos os seus projetos estão arraigados no sistema chamada Agenda 2030. Pesquise, procure saber sobre isso. E tudo aquilo que consta na Agenda 2030 tem lá controle da natalidade. E entre este controle da natalidade, a esterilização mundial. Como pode ser feita uma esterilização mundial? Através do medo e do pavor, trazendo desespero à humanidade. E a humanidade, com medo e pavor, fica fácil de ser dominada. Então ela pode ser esterilizada simplesmente com uma ordem. Tomem aquela picadinha que tudo será solucionado. E assim começa a esterilização mundial. Segunda questão, entre aspas, de controle de natalidade é o destruir, mutilar, triturar o feto, a criança inocente no ventre da sua mãe, que você conhece muito bem a palavra abominável desta prática. Então, lá está na Agenda 2030. Lá consta a diminuição da população mundial. Lá consta realmente o controle das pessoas, do seu ir e do seu vir. O controle do seu pensamento, o controle da sua vontade. Você
não tem direito a nada. É o Estado que vai determinar o que você precisa fazer. O que consta na Agenda 2030, entre tantas abominações que ali estão, os filhos não serão mais dos pais, serão propriedades do Estado. Serão retiradas dos seus pais para irem para centros, entre aspas, educacionais, para se tornarem militantes. E por aí afora vai. E por aí afora vai. Então, como falamos no princípio, as nossas preces, elas são baseadas na vontade divina da sua palavra, dos seus mandamentos, em princípios e valores. E aqueles que estão em posição de ser líderes sobre uma nação, sobre eles é pesada exatamente esta balança. Qual é aquele que mais se aproxima da vontade divina? Então é para este que direcionamos, ou para estes, nos demais cargos eletivos, que direcionamos os nossos votos, para que, dentro do mundo político, o perverso não domine completamente e venha impor não somente o tapete vermelho, a bandeira vermelha, mas venha impor a Agenda 2030. Apesar de tudo isso, como diz o Salmo 37, o que ele nos fala? O verso 3, confia no Eterno e faz o bem, assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Por isso, amados, quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, entre outras coisas, Maimônides nos diz assim que o espírito de profecia, Aruach HaKodesh, o espírito de profecia retornará ao povo de Israel, não para as nações, não para as nações, e nem para o mundo religioso das nações. O espírito de profecia que não está vigente. Ah, mas tem profecia aqui e ali. É tudo questão de emoções e não espírito de profecia em si. Ruach HaKodesh, espírito de profecia da parte de Hashem, do Eterno. Ele só retornará momentos antes, segundo Maimônides, momentos antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E na sequência acontecerá o quê? Os judeus do mundo inteiro convergirão para Israel. E ao mesmo tempo, ao convergirem para Israel, as nações terão brevemente um momento de caos. E dentre as nações nós teremos aí exatamente dois polos, um lado luz e um lado trevas. E esse lado luz são exatamente os Benei Noach, que estarão vivenciando as 7 leis de Noach, as 7 leis universais. E precisarão resistir, de fato, realmente, à tentativa do avanço das trevas. Porque o nosso irmão mais velho, o único filho primogênito de Deus, o povo judeu, estará na Terra Santa. E as suas preces serão a nossa cobertura para podermos estarmos firmes nesse momento curto em que haverá uma grande tensão entre as nações. Porque, como diz os nossos mestres, entre eles Rash, Maimônides, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, quando um justo é retirado de uma localidade, então ali cria-se um vácuo. E ali, então, o poder das trevas, os poderes negativos começam a tomar conta. Então, por isso, a saída dos judeus de entre as nações ao retornar para Eretz Israel terá esse momento muito tenso entre as nações. E os Benei Noach, que estarão entre as nações, precisarão exercer
a sua autoridade de luz, de confiança em Hashem. Então, no momento presente, os perversos, temos a certeza, não prevalecerão. Por quê? Porque o projeto de Deus é que essa terra seja transformada na moradia de Deus. Você não vai morar no céu, você vai morar aqui, nessa terra transformada como casa de Deus, moradia de Deus. E é para isso que nós estamos vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Portanto, nessa semana, que nós possamos desfrutar realmente da resposta divina, porque nos refugiamos no Eterno. E como nos diz, o Eterno auxiliará e os libertará, livrá-los-á dos ímpios e os salvará, pois nele nós nos refugiamos e nele é que nós confiamos. Baruch Hashem? Então é isso daí, amados. Então, por isso, existe, como já mencionado aqui, a Ruach HaKodesh, o espírito de profecia, que retornará, sem sombra de dúvidas, ao povo judeu. E nós vamos contemplar isso, Baruch Hashem. E também existe um outro espírito, chamado espírito de tolice. O espírito de tolice é aquele que vem ludibriar, iludir, para fazer com que o ser humano venha pecar e fazer aquilo que é tolice. Então, por isso, o espírito de tolice, nós precisamos estar firmes aí, na palavra divina. A base é, de fato, a Torá ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais os ensinamentos dos nossos mestres, certo? E por que nisto? Porque nós precisamos, de fato, estarmos firmados na palavra para podermos influenciar o quê? O nosso mundo externo. Nós precisamos fazer isso. Yaakov, quando ele sai da casa da sua parentela, dos seus pais, e vai para Harã, lá na casa de Lavã, Lavã representa as nações, portanto, os povos não judeus. Nesse sentido, Lavã é o mundo externo da casa de Yaakov, que está alicerçado em Avraham, Itzaque e Yaakov. Portanto, a casa judaica, o judaísmo. Então, Yaakov sai dali para ir para o mundo externo para levar o quê? O judaísmo. Influenciar o mundo externo. Somente o povo judeu teve uma revelação divina, única, e ninguém mais teve isto. Quando aconteceu a outorga da Torá no Monte Sinai, mais de 3 milhões de judeus contemplaram a revelação divina. Junto com ele, mais de 3 milhões, junto com eles, havia a mistura de povos que saiu com eles do Egito, que eram de diversas nações, das 70 nações existentes naqueles dias, milhares de não-judeus que contemplaram a revelação divina para o povo judeu e para a humanidade. Depois disso, e antes disso, Deus nunca se revelou ao ser humano numa dimensão como essa. E é através disso daí que vem realmente o judaísmo, trazendo os benefícios da fé monoteísta para as nações. E nesse sentido é que nós estamos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com o espírito de profecia, aliás, o espírito de tolice, que ilude e que ludibria as pessoas para fazer pecar e desviar do caminho. E nós precisamos tomar cuidado com o espírito de Amaleque, que vem trazer frieza, indiferença para com as coisas divinas. Isso traz insensibilidade espiritual. Então são cuidados que nós precisamos tomar
diante da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, nesse sentido, amados, entramos na nossa oitava porção, a nossa oitava paraxá, Vaishlach, né? E ele enviou, que se refere ao conceito de Shelichut, que significa o envio de um emissário ou representante. Então, em um sentido mais amplo, os nossos mestres nos ensinam que todos nós somos de fato Sheluchim, ou seja, emissários do Todo-Poderoso, do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E ele colocou nossas almas dentro dos nossos corpos para realizarmos uma missão aqui na Terra, ou seja, cumprir os mandamentos da Torá, as 7 leis de Noah e influenciar positivamente o ambiente ao qual nós pertencemos ou aonde nós estamos presentes. Dessa forma, nós podemos inserir de forma realmente sábia dentro da palavra, ou nesse mundo físico, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ou seja, com o objetivo de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dentro desse aspecto, né, a Shelichut, né, ela afeta o mundo exterior de 2 formas ou 2 fases. A primeira diz: quando o judeu está longe da sinagoga e da casa de estudos, ele espalha a luz do judaísmo para o meio que o cerca. Então, quando o judeu está longe da sinagoga ou da casa de estudos, aonde ele estiver, ele precisa, de fato, espalhar a luz do judaísmo, que é o quê? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A unidade e a unicidade do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, não é homem nem filho do homem para que minta, entendeu? Então, fazer isso. A segunda fase é exatamente o quê? Ele não se satisfaz de ser, na sua missão de Shelichut, né, de ser emissário, né, o conceito de Shelichut é o envio de um emissário. Ele não se satisfaz apenas em estar realizando esta missão, mas ele se empenha em formar mais Sheluchim, emissários, né? E então ele faz com que não somente ele como judeu, outros judeus sejam emissários, assim como a lição para nós é exatamente a mesma, né? Nós, como Benei Noach, dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos procurar formar outros emissários, outras emissárias, né? Para seguir em frente nessa jornada monoteísta, sem sombra de dúvidas. Qual a finalidade? Difundir o monoteísmo com fundamento judaico. Então, a realidade, amado, que nós temos aí, o monoteísmo, dentro da história, né, das religiões e dentro da história da humanidade, falam que existem 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o islã e o cristianismo, ok? É interessante que a história fala isto, né? 3 monoteísmo. 3 monoteísmo? Se Deus é um só, então por que 3? O primeiro, o judaísmo, foi uma revelação divina direta de Deus com o povo judeu, através de Moisés, e o povo ouviu a voz de Deus, através dos trovões, relâmpagos, o monte fumegava, a nuvem espessa. Então, mais de 3 milhões de testemunhas. Nos outros 2 casos, não existem testemunhas. Os seus fundadores disseram isoladamente que é um monoteísmo. Mas o judaísmo tem mais de 3 milhões de testemunhas. E, por incrível que pareça,
os outros dois segmentos religiosos reconhecem o que Deus fez no Monte Sinai com Moisés e o povo judeu. Mas não abandonam, entre aspas, o seu Deus. Continuam com o seu Deus, mas não se aproximam do Deus único e verdadeiro do Monte Sinai. O Deus de Israel, o Deus da Torá. Entendeu? Uma análise que precisa ser feita. Dentro desse mesmo aspecto, há duas fases também. Essas duas fases, elas são aludidas às duas parashiot, as duas porções que nós estamos contemplando. A porção da semana passada, que encerramos ontem, que é Vayetse, que significa ele partiu, ou seja, Yaakov deixou a sua casa, a casa dos seus pais, e numa missão de Shelichut, né, de emissário, ou Shaliach, né, para influenciar um ambiente que era estranho ao judaísmo, que era a casa de Lavã, que representa as nações. A segunda fase é exatamente o que? A segunda porção. É a porção que nós estamos iniciando hoje, Vaishlach, que significa e ele enviou. Aludindo o quê? No seu retorno, ele envia, né? Shaliach, ele envia, então, os seus mensageiros para encontrar com Esav, no caso é que nós vamos ver, ok? Então, um Shaliach não está satisfeito com as suas próprias realizações e ele inspira outros a se tornarem Sheluchim, emissários também, mensageiros, representantes de Deus na sua jornada, ok? Então, nesta sequência, de forma subsequentemente, então, não ficamos estacionados nas duas porções. A sétima porção, que foi Vaitse, e ele partiu, e agora nós estamos na oitava porção, que é Vaishlach, e ele enviou. Na semana que vem nós vamos para a nona porção, que é exatamente Vaishev, né? Vayeshev, que significa e ele se estabeleceu, partiu, enviou e agora se estabeleceu, que nós vamos ver a semana que vem. Então, Yaakov, né, quis se estabelecer em paz e por isso Rashi, o grande comentarista da Torá, ele diz que isto é uma referência à paz harmoniosa da verdadeira e completa redenção. Então, esta ação de Yaakov de se estabelecer em paz, por isso ele envia mensageiros para Esav, que ele quer estabelecer-se em paz. É uma ação profética que vai acontecer somente nos dias da redenção final, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar. Então, para que seja reconhecido o verdadeiro Mashiach, é necessário ver as profecias, né? Houve cumprimento de profecias? Até aqui não. Entre elas, né, fundamentalmente, o retorno de todo judeu para Israel, certo? A construção do terceiro e definitivo templo e a questão de tudo aquilo que é negativo cessar. Que é exatamente o quê? Guerra, não mais. Inimizade entre as pessoas, não mais. Denominações, religiões, não mais existirão. Só haverá no modo de dizer, né, para entender. Só haverá, na realidade, só haverá uma fé. Vamos melhorar essa questão. Haverá uma só fé. A fé no único Deus. Como diz lá Sofonias, né? 3:9. Uma só palavra, uma só língua. Um só Deus. Então, nos dias de Mashiach, do verdadeiro e justo Mashiach, realmente só haverá uma única palavra a ser ensinada a todas as nações. Exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Ponto final. Por que o profeta Isaías diz que de Jerusalém sairá a palavra? No original sairá a Torá para as nações. E assim como realmente
as águas cobrem as profundezas do mar, então esse conhecimento se encherá toda a terra. Então Mashiach é aquele que estará ensinando em Jerusalém e de Jerusalém para todas as nações. Ok? Então, amados, essa nossa introdução para a nossa oitava paraxá, Vaishlach, né? E ele enviou, né? Então, no princípio aqui, nós temos exatamente, né, capítulo 32, do verso 4 ao 13, né? A nossa aliá de hoje, ok? Nós temos aí a Genesi Tolentino dos Santos, se eu não me engano, ela é de Londrina, Paraná. A Lídia, aliás, Moreche de Oliveira, se eu não me engano, ela é do Espírito Santo. Temos aí o Evandro Pereira Parente, né? Que está por aí também. A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui. O Jandir Dias, né? O Jandir Dias, deu um crepe aqui, gente. Tem hora que... o Evandro Pereira Parente é de Manaus, Baruch Hashem, né? A Ernestine White Lins, Deus nos livre do comunismo, Baruch Hashem. Sim, verdade. E somente Ele pode nos garantir essa vitória aí, que seja para essa semana, sem dúvida nenhuma, Baruch Hashem, né? Vamos continuar na intercessão aí em favor do nosso povo brasileiro, nosso irmão, da nossa nação, né, amados, porque o momento é difícil, né? O sistema é muito bruto, né? O Jandir Dias aí, ele postou a cidade, mas eu não consegui captar aqui. Alguém, ou o próprio Jandir, dá um ar da graça aí, por assim dizer, e mostra de novo aí a cidade aí. Aleluia. Ai. Meu Deus. Ok? Então, no capítulo 32, do verso 4 ao 13, nós temos aí Yaakov se prepara para o encontro com Esav, né? E são momentos ali em que, de fato, vai trazer aí um momento muito tenso. O encontro entre o povo judeu e as nações sempre foi tenso. Vimos aí na paraxá anterior, em que, de fato, né, Lavã propõe um acordo com Yaakov. Lavã, nações, e Yaakov, o povo judeu. Então, Lavã, as nações, propõe um pacto, um acordo. Você vê isso em toda a história. A ONU está aí para testificar isso. Sempre Lavã, ou os filhos de Lavã, as nações, sempre propondo um acordo para Israel. Israel se sacrifica, faz acordo, faz concessões, mas sempre é traído pelas nações. Então, Lavã, né, nesse sentido aí, faz o acordo. E nós vimos aí, qual é o acordo? Que ninguém ultrapasse esse limite para causar dano ao outro. E o povo judeu, desde então, sempre passou o limite, não para trazer danos, mas para trazer sempre aquilo que é de bom para as nossas vidas, ok? Então, por isso, né, amados, o povo judeu sempre trouxe aquilo que é bom para as nações, certo? E aqui agora, quando ele saiu da casa do seu pai de Sará, que foi para Lavã, as nações, ou seja, foi para levar as nações, para levar a Lavã, certo? A fé monoteísta com fundamento judaico. Agora, depois de ele cumprir a sua missão, ele está retornando para Eretz Israel. Aqui também nós temos uma visão profética, que é o quê? O retorno dos filhos de Yaakov, através do seu grande exílio, a grande diáspora, fazendo o retorno para Eretz Israel, que ainda não aconteceu.
o Estado de Israel está aí, está estabelecido, é reconhecido, etc. e tal. Mas enquanto houver um judeu entre as nações, a diáspora, o exílio, ainda não acabou. E a própria palavra profética de Deus diz: eu vos esparramarei e eu vos trarei, diz o Eterno. Ok? Então, esse sentido aí. Então, nesse sentido, agora Iacove está retornando para a terra prometida, a casa de seu pai. E então, você vai encontrar aí, né, no versículo 4, né, Iacove enviou anjos. Outras versões você vai encontrar, enviou mensageiros. E quando você vai para o hebraico, você pega lá no hebraico e você vai ver lá, Vaishilach Iacove Melachim, né? Aqui, Melachim é a expressão exatamente para anjos, ok? Então, de fato, Iacove enviou os seus mensageiros, os seus emissários, Sheluchim, né? Os seus emissários, seus mensageiros, anjos em forma de homem. Então, esses anjos em forma de homem foram aqueles que foram ao encontro do irmão de Iacove, Esav, né? E ali, então, eles estavam nos campos, né, de Edom. Ele os instruiu para que transmitirem a seguinte mensagem: ao meu senhor Esav, seu humilde servo Iacove, diz: eu vivi com Labã como um estranho, por isso não me inveje, e atrasei minha volta até agora. Eu adquiri bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, né? Mas a bênção de nosso Pai para a chuva dos céus e gordura da terra não se concretizou. Aqui, segundo o comentário de Irache, né, esta mensagem, né, que vem através do complemento da Torá escrita, que vem através do Talmud, da Mishnah, os nossos sábios, entre eles Rashi, fala que esta mensagem enviada para Esav é para exatamente para que ele tomasse conhecimento que todas as bênçãos que o pai Issaque tinha impetrado para com ele não aconteceram, significando que não te irrites contra mim, porque isto não é para o nosso tempo, seu e meu, Esav e Iaco. Isso é para o futuro. Então, é nesse comentário que Rashi vem mostrar para nós, né, essa realidade. Então, era mais uma palavra também no sentido de confortar Esav e aplacar a sua ira, para que ele não viesse em guerra contra Iacove e o seu acampamento, ok? Então, ele fala que ele adquiriu bois, jumentos e companhia limitada, ou seja, ele está dizendo para Esav que ele adquiriu riquezas e que ele não veio ali para pegar absolutamente nada dele. Então, era mais uma mensagem também para dizer a Esav: ó, fique tranquilo, eu não vim pegar absolutamente nada seu. Ok? Então, eu estou agora enviando esta mensagem para dizer ao meu senhor, né? Ao meu senhor. Ou seja, Iacove estava reconhecendo ali que Esav era o seu irmão mais velho. E por ser o seu irmão mais velho, vai começar, hein? Vai começar o sinal da internet, vai e vem, meu Deus do céu. Ok? Retornando aí. Então, amados, Iacove estava enviando mais uma mensagem realmente de paz. Porque a finalidade de Iacove, ao retornar à casa do pai, era exatamente o quê? Estabelecer-se em paz. Ok? Então, por isso, a paraxá anterior, né, e ele partiu, essa agora, e ele enviou, e a próxima paraxá, ele se estabeleceu. Né? Então, é nesse sentido aí que nós temos, de fato, as mensagens de Hashem aí. Ok? O Jandir Dias, é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem. Ok? Então, amados, na continuidade aqui, todas estas mensagens era para que
Iacove e o seu acampamento encontrasse graça aos olhos de Esav, né? E Esav é Edom, que também aqui representa as futuras gerações, as futuras nações, que são as que estão aí até o tempo presente, com o seu fundamento em Roma, ok? Então, dessa forma, Iacove ele divide realmente o seu acampamento, pois ele estava temeroso e aflito. Os nossos mestres, segundo o ensinamento racídico, eles nos falam, nos ensinam da seguinte forma sobre essa questão, né, de Iacove estar apreensivo, né, receoso, aflito, temeroso com toda essa situação e com o encontro, né, com o seu irmão. Tendo em vista que ele enviou os seus anjos, os seus emissários, os seus mensageiros, e eles retornaram dizendo a Iacove, Esav vem vindo aí com 400 homens bem armados, ok? Então, o ensinamento racídico, que é o ensinamento mais profundo das Escrituras, então, entre a outorga da Torá e a redenção final, dois tipos de elevação espiritual precisam acontecer, ok? Primeiro, a elevação espiritual dos objetos, que se encontram dentro deste mundo físico, utilizando-os para propósitos sagrados. Isto é alcançado pela observância das mitzvot e também pela dedicação de atos não religiosos por amor aos céus, ao próximo e etc. Ou seja, essa primeira elevação espiritual, né, que é uma das duas fases sobre a outorga da Torá e a redenção final, ou seja, a entrega da Torá no Monte Sinai e até a redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, precisa acontecer nesse período exatamente esses dois tipos de elevação espiritual. A primeira fala sobre a elevação espiritual dos objetos, ou seja, as pessoas aprenderem a consagrar, a santificar o seu mundo físico, a sua vida secular, o que pertence a ele, a sua casa, o seu salário, os seus negócios, os seus objetos, sempre estarem assim a serviço de Deus, certo? É o carro, propriedades para encontros, seminários, etc. e tal, separando a sua de tzedakah, dízimos, ofertas, doações para as causas nobres onde há estudo da Torá, certo? Realmente chamando o Eterno para ser o sócio dos seus negócios, para você compartilhar realmente dos seus lucros dentro da obra divina e etc. e tal. Então é saber santificar o mundo dos objetos, o mundo físico nosso. E o segundo tipo de elevação espiritual entre a entrega da Torá, que já aconteceu há 3.333 anos no Monte Sinai, e a redenção final, que vai acontecer com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. A segunda é elevação espiritual das nações não judias, ou seja, conduzida até o ponto de eu converterei os povos em uma linguagem pura em que todos eles invoquem o nome de Deus para servi-lo em unanimidade. Sofonias 3:9, capítulo 3, verso 9. Ou seja, esse segundo aspecto aqui de elevação espiritual das nações é uma coisa que está acontecendo dentro do mundo religioso. Hoje, entre as religiões, há muita presença judaica. Pessoas que estão usando talit, kippar, estão usando tefilim, por exemplo, estão usando mezuzá, etc. e tal.
obviamente, infelizmente, por enquanto, né, de uma certa forma deturpada, porque aquilo que é 100% para judeus e aquilo que não é para os não-judeus, então, como diz o outro, cada coisa no seu lugar, né, que irão acontecer automaticamente. A busca, a continuidade da busca é que fará com que venhamos nos ajustar realmente cada coisa no seu devido lugar, ok? Mas a elevação espiritual das nações não judias é algo que está acontecendo dentro do mundo religioso entre as nações. Hoje, dentro das religiões, há muita presença judaica. E isso daí estão despertando aqueles que são sinceros para buscar mais, para conhecer mais e para ter a sua experiência pessoal no encontro com o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E se ajustar dentro da sua característica como nação ou povo ou grupo não judaico, Benei Noach, filhos de Noé, para poder estar aí vivenciando Techuvá, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Tefilote, preces diária. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações. E a de Sedaká, ok? Então, são 2 níveis. E vejam bem que o segundo nível está realmente dentro da profecia de Sofanias, que no hebraico fala de Sefaniá, capítulo 3, verso 9. Ou seja, diz o Eterno, eu converterei os povos não judeus, em uma linguagem pura. Não qual é a linguagem pura? O hebraico é a linguagem pura. O hebraico bíblico é uma linguagem pura. Ela é chamada de Lashon Kadosh, uma língua santa. Por quê? Porque o hebraico bíblico é uma linguagem que não tem palavrões e coisas semelhantes. E em que todos eles invoquem o nome de Deus, certo? Até a redenção final, com a revelação de Mashiach, até lá, o que nós podemos fazer com a invocação do nome de Deus é Hashem, o Eterno, o Altíssimo, Adot-Nai. Essa é uma expressão que nós usamos somente nas preces, nas orações, nos momentos de orações, porque é a expressão que mais se aproxima da verdade e realidade do tetragrama sagrado. Então não é para ficar falando por aí à toa e etc e tal, é para ser usado somente nos momentos das nossas preces, né? Ou um louvor em que nós enaltecemos o único Deus. Não podemos usar essa expressão Adot-Nai para qualquer outra entidade, somente ao único Deus soberano, aquele que está acima de tudo e de todos, onde ele está nesse sentido. Nele não há associação nem de 2 e nem de 3. Ele é um e único, Echad. E nele não há dualidade e nem trindade, ok? Então, por isso, é a palavra profética de Sofanias 3:9. Então essas 2 fases também estavam presentes na vida de Iacove, ou seja, enquanto vivia na casa de Lavã, ele observava os mandamentos, os 613 mandamentos, como Rashi comenta, né? Correspondendo então dessa forma ao item A, onde ele elevava uma elevação espiritual dos objetos. Então, tudo que girava na vida secular de Iacove, lá na casa de Lavã, ele santificava. Assim como Iacove tentou elevar espiritualmente Esav, que representa as nações não judias, enviando-lhes anjos presentes e palavras conciliadoras, correspondendo então ao item B, que é elevação espiritual das nações. Então, quando aqui Iacove está enviando, né, a Esav os anjos presentes e palavras conciliadoras,
é elevação das nações, elevação espiritual das nações. É o que está acontecendo principalmente desde a década de 50, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel entre as nações. E principalmente aqui dentro desses últimos 20 anos, propriamente dito, né? Em que as nações estão sendo visitadas pelos rabinos do mundo rabade ortodoxo, trazendo o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, o único Deus, e trazendo às nações o conhecimento das 7 leis de Noah e as suas ramificações para um mundo melhor. Então, nós estamos vivenciando, na realidade, os 2 aspectos dos últimos dias. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse: esta geração é a última geração sem Mashiach. E Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, amados, nesse sentido, somente então a missão espiritual de Yaakov se completará habilitando-o a retornar para a casa de seu pai, na terra de Israel, correspondendo à verdadeira e completa redenção. Por isso, isso se concretizará quando todos os judeus do mundo inteiro, das nações, saírem completamente das nações e retornarem à casa do Pai. E os Bnei Noach, que estão vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, serão o norte para as nações. Porque se não houver os Bnei Noach no monoteísmo desta forma, entre as nações, quando os judeus saírem, as nações entrariam num caos tão profundo que entre as nações não haveria esperança nenhuma de salvação. Entendeu? Por isso que é importante o nosso papel como Bnei Noach entre as nações. Ok? Então, amados, iniciando a nossa paraxá da semana, vamos ficando por aqui, mas tem muito mais pela frente. Temos uma semana inteira por aí. Ok? Então, fiquemos por aqui e shalom, shalom. Até amanhã.